Boa noite, estamos começando mais um Papo Livre. Hoje nós vamos fazer uma conversa sobre Portugal. Eu já fiz um programa sobre as minhas primeiras impressões quando eu vim morar em Lisboa, há quase 2 meses. Hoje nós estamos aqui com o Guilherme Gutmann, meu irmão, que também veio morar em Portugal. Só que ele veio morar na região do norte de Portugal, a região chamada região do Minho, na cidade de Braga, perto da cidade do Porto. Vamos conversar também sobre essas primeiras impressões de um brasileiro em Portugal, numa região diferente da região de Lisboa, que foi como eu conversei com vocês. Antes de começar o nosso bate-papo, lembrar para vocês, se vocês estão gostando desse nosso Papo Livre, não esqueçam de se inscrever no meu canal, tocar o sininho lá em cima. Ao tocar o sino, você vai ser avisado toda vez que aparecer um tema novo. Curta e faça seus comentários, críticas, comentários, elogios, sugira novos temas. É muito importante para a gente. Então vamos começar. Guilherme, você chegou quando em Portugal? Por que você veio para Portugal? Vamos começar a bater papo. Tá, eu vim para Portugal porque o meu filho se mudou para cá. Eles decidiram, meu filho, minha nora, minhas netas se mudaram em maio do ano passado, né, em maio de 2019, e escolheram Braga. Eles primeiro, o Bruno veio a Portugal umas 4 vezes, enfim, para ver qual era a cidade que pretendia morar, enfim, e passeou bastante e acabou optando por Braga. E eu vim em maio para ajudar na mudança, a gente veio para ajudar na mudança, passamos o mês de maio aqui, Maio de 2019. maio de 2019. Depois voltamos em agosto, passamos o mês de agosto aqui, depois novembro, de novembro ficamos até fevereiro, fui ao Brasil, passei lá uns 10 dias e vim definitivamente. Quer dizer, a primeira vez que vim foi em maio do ano passado, maio de 2019, e enfim, fui algumas vezes ao Brasil, mas já decidido a ficar, a criar raízes aqui em Braga. Então você enfrentou essa pandemia, está enfrentando ainda, desde o início, né? Em março de 2020 você já estava aqui. Como é que foi o início e esse período de pandemia? A pandemia aqui foi encarada com seriedade, né? Eu acho que o que a diferença que a gente pode, enfim, marcar bem é porque Portugal, a coisa do isolamento foi levado com seriedade. Desde que começou, ficamos em casa. Não havia possibilidade de ir para a rua, ir para a praia, enfim. É óbvio que o governo dá o exemplo, né? E o governo aqui tem governo, a coisa aqui é coisa séria. E aí, enfim, não pode ter sair, não pode, enfim, não teve nada. As crianças No tendo. transporte público, as pessoas usam máscara aqui em Braga, né? Sim, Porque em claro. Lisboa não tem ninguém sem máscara no transporte Não, público. todo mundo de máscara. Não existe a possibilidade de você entrar numa pastelaria, por exemplo, uma padaria que a gente chama, ou no mercado, no shopping, sem máscara. Não há essa possibilidade. As crianças estão tendo as aulas, né? Agora são aulas presenciais, as aulas voltaram agora, nesse mês de setembro, e as crianças estão de máscara, né? Então, os motoristas dos coletivos estão de máscara, então né, as pessoas continuam. A vacina que existe hoje em dia é a máscara, e todo mundo tem que usar e todo mundo usa. As diretrizes emanadas pela Direção Geral da Saúde são cumpridas, à risca. Eu acho que você lembrou bem, são duas coisas que diferenciam as Portugal do Brasil. Primeiro é o exemplo, né, e a Claro. determinação do governo central, do Ministério da Saúde, da DGS, que é a Direção Geral de Saúde aqui em Portugal, em que determina em função das diretrizes da Organização Mundial de Saúde, e a população
vê o exemplo de cima e acata. É impossível em Lisboa você estar num ônibus e ter uma pessoa sem máscara. Teve uma vez que eu estava no ônibus, entrou uma senhora com a máscara um pouco abaixo do nariz. O motorista parou e disse para ela: minha senhora, coloque a máscara, senão ele não ia continuar a viagem. E ela colocou. Aconteceu outro dia, a gente tinha ido ao Porto e estávamos num shopping e aí eu sentei lá, enfim, perto da área de alimentação. Tinha uma área de descanso e aí tinha um rapaz que estava com a máscara abaixo do nariz. E eu estava ali quase falando com ele, né? Eu já estava me levantando para falar com ele e aí veio o segurança e disse: olha, coloque a máscara. Quer dizer, então todo mundo respeita. Não existe, eu não vejo ninguém entrar num lugar sem máscara. Não existe, até porque a loja, se tiver alguém sem máscara, vai ser multado. Aliás, outro dia nós fomos a uma loja, como tem muitas lojas aqui em Portugal, loja de chinês, né? E de produtos chineses, enfim, e tinha uma senhora sem máscara. Quando a menina lá, a mocinha que trabalha na coisa, viu, disse: a senhora não pode ficar aqui sem máscara. Era uma senhora idosa. E ela disse: mas eu esqueci. Eu tô sem máscara. Ela falou: então a senhora compra a máscara. Aí ela comprou a máscara. Venderam lá a máscara, comprou para poder não. Porque não, ela mesma disse: olha, a senhora ou comprou a máscara ou a senhora sai. Porque não pode ficar sem a máscara, porque vai ser multado. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Guilherme, eu queria falar um pouco sobre, tirando a questão da pandemia, a situação de Braga, que eu conheço bem lá em Lisboa. Como é que está, por exemplo, brasileiros que querem vir morar em Portugal? Durante muito tempo os brasileiros estão achando que isso aqui é a panaceia: vou sair do Brasil, vou para Portugal, que eu vou ficar feliz, vou arrumar emprego, vou trabalhar, vou ganhar em euro. A gente que está aqui sabe que não é exatamente isso, independente da pandemia, né? Como é que você vê essa questão? Tem muitos brasileiros em Braga. O que você acha da dificuldade do brasileiro conseguir emprego aqui em Braga? Essa coisa do brasileiro aqui em Braga é bem interessante. Se você pensar na questão do turismo e perguntar para o brasileiro que costuma viajar para o exterior, você conhece Portugal? A grande maioria vai dizer: conheço. Claro, conheço Portugal, já viajei, já fui várias vezes a Portugal. E aí pergunta: em que lugares de Portugal você teve? Aí a pessoa vai dizer com certeza: fui a Lisboa, fui ao Algarve, fui ao Porto, né? E aí você pergunta: mas foi a Braga? Aí ela: não, Braga não fui. Braga fica a 40 quilômetros do Porto, né? Assim, Porto ele está no Rio Douro, né? É um rio importante, né? E acima do Porto começa o Minho. E o rio Minho faz a divisa entre Portugal e Espanha. A parte da Espanha que faz essa fronteira é a chamada Galiza. No Brasil a gente chama de Galícia, né? E que, então, essa região entre o Douro e o Minho, que se costuma chamar entre Douro e Minho, né? A região norte de Portugal é uma região muito bacana, muito interessante e que poucos turistas brasileiros descobriram. Aqui tem muito turista da Galiza, muito turista da Espanha de uma forma geral, franceses, alemães, russos, já vi de tudo. Brasileiros turistas tem muito poucos. Agora, tem muito brasileiro aqui. Parece que proporcionalmente a cidade que mais tem brasileiros é Braga. Não sei por que houve esse fenômeno, né? Porque, enfim, é uma cidade, em geral, a pessoa quer ir para Lisboa ou para o Porto. Mas fácil conseguir emprego aqui, sendo não, brasileiro? O que acontece? Braga ela é uma cidade muito mais barata do que Lisboa, né? Você
o preço dos aluguéis aqui é muito mais barato, enfim, de uma forma geral, a vida aqui é uma vida relativamente barata. Só que emprego é uma coisa difícil, quer dizer, eu acho que a pessoa quando está pensando em emigrar, sair do seu país, ela tem que fazer uma coisa de uma forma planejada. Não adianta, vou me mudar para Portugal. A única facilidade que tem é a língua, mesmo assim mais ou menos, porque muitas coisas são diferentes. Mas tirando essa vantagem que tem o entendimento da língua, de sermos um único povo, essa é a realidade, Brasil e Portugal é quase um mesmo povo, a vida aqui é muito diferente. Os costumes são diferentes, a cultura é diferente, né? Tem especificidades de Portugal que são completamente diferentes das especificidades brasileiras. Então, aqui eu acho muito difícil a questão do emprego. Eventualmente, o profissional da área de TI, esse tem uma maior facilidade, quer dizer, o sujeito que fala inglês e que seja profissional de TI, ele provavelmente vai conseguir uma colocação. Mas tirando isso, eu acho que não há emprego. 90% dos motoristas de Uber são brasileiros. E 90% das manicures, cabeleireiras, são brasileiras, né? E então, e emprego para o engenheiro? Não consigo enxergar isso. Quer dizer, você tem uma primeira dificuldade, que é a equivalência do diploma. Se você, por exemplo, é profissional de educação física no Brasil e resolve vir para Portugal, você vai ter que revalidar o diploma. Se você for médico, vai ter que revalidar o diploma. Quer dizer, de quase todas as profissões. Tirando a advocacia, por incrível que pareça, apesar das leis serem diferentes, dos processos serem específicos de cada país, é o que você não precisa revalidar o diploma. Um processo de você se tornar, de um advogado brasileiro se tornar advogado em Portugal, é relativamente simples. Pegar uma certidão da OAB do Brasil, trazer para cá, um advogado português assinar aquilo, enfim, e você consegue estar inscrito na ordem dos advogados de Portugal. As outras profissões são mais difíceis, né? Então há uma concorrência muito grande e então não acho que seja fácil de conseguir um emprego aqui. A pessoa que eu vou para Portugal para conseguir emprego, não vai conseguir. Guilherme, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque a pessoa acha que vem para cá e vai ter o emprego, vai ganhar bem. Só para a gente colocar em termos numéricos, a gente já vai acabar o nosso papo, um kitnet em Lisboa, um kitnet, você vai alugar por em torno de 700 euros. 700 euros, se o euro está a 7 reais, é 4.900 reais. Um kitnet que eu falei em Lisboa. Aqui em Braga, com certeza, é um pouco mais barato. Mas o brasileiro que vem para cá, antes de estar totalmente legalizado, com visto de residência e tal, ele vai receber um salário abaixo. Então ele vai ter dificuldade. Se vier com família, então, com certeza vai ter dificuldade, vai acabar tendo que aceitar um subemprego para tentar sobreviver. É importante dizer o seguinte, quer dizer, Portugal é uma maravilha. Quer dizer, nós temos aqui um governo que faz com que as coisas funcionem. Quer dizer, aqui você sente orgulho do país. Então, você tem a educação gratuita, o Sistema Nacional de Saúde funciona, e a vida aqui em Braga e em várias regiões do país, quer dizer, se você tirando Lisboa e Porto, que são as duas maiores cidades, né? Braga é a terceira, mas já é um valor mais baixo para se viver do que em Lisboa, do que em Portugal. Mas se você for para outras cidades, você gasta menos ainda. A questão é que você vai para uma cidade, vai gastar menos, mas enfim, o seu rendimento também vai ser baixo. Quer dizer, muitos brasileiros aposentados ganhando lá, enfim, ele converte o pagamento em real para o euro e vão sobrevivendo, apesar de a cada dia ficar mais difícil porque a taxa de câmbio vai aumentando. Mas, eu volto a dizer, tem que ter um planejamento para isso.
mas você vai ter o supermercado mais barato, os remédios são muito mais baratos, o sistema de saúde funciona e o sistema educacional funciona. Eu gostaria de dizer uma coisa que eu acho que não pode deixar de ser dita em relação a Portugal, que é o que me deixa mais maravilhado. Quer dizer, não é só em questão da segurança, dessa coisa toda. É o fato de você não ter criança na rua. Ah, tem pedinte na rua? Tem. Bom, na Noruega também tem. Há 2 anos eu tive em Oslo, tinha gente pedindo dinheiro, mendigo pedindo dinheiro. Em Oslo. Muito bem. Em Portugal, em Braga tem. Mas eu nunca vi uma criança na rua. A chance de ter uma criança fora da escola é zero. Eu acho que essa é a grande diferença que Portugal consegue ter. Portugal, as crianças não estão na rua. Então, o ensino é obrigatório para os 12 anos, ou seja, até o final do ensino médio, todo mundo vai estudar em Portugal. Então, essa é a grande diferença que Portugal tem. Guilherme, quero te agradecer esse nosso papo, esse assunto é enorme, né? Vamos deixar inclusive aqui a sugestão, quem quiser fazer perguntas sobre Portugal, coloca nos comentários aqui desse papo, que a gente vai... são muitas coisas acontecendo em Portugal, coisas boas, o povo português nos recebe com um carinho enorme, gostam muito da gente, conhecem o nosso futebol. Então, é importante, como o Guilherme salientou, planejar. Planejar qual cidade você vai ficar, em que você vai trabalhar. Se você puder conhecer alguém que já está aqui, converse antes de tomar essa decisão que vai mudar a sua vida e que seja para melhor. Então, agradecer o Guilherme, estamos prontos para responder outras perguntas. Vocês têm, coloquem nos comentários e não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. Guilherme, para as suas despedidas aqui do nosso Papo Livre. Tá, eu agradeço, acho que essa conversa foi muito interessante e estou à disposição e acho que esse assunto de fato não se esgota. Quer dizer, acho que a gente pode continuar falando aqui sobre as maravilhas de Portugal. Eu posso falar muito aqui sobre a região do Minho, que é realmente encantadora. Eu me tornei apaixonado por Braga e por toda essa região aqui. E vamos falar também um dia sobre as praias. O que mais tem aqui é praia, tirando um pouco a água que é muito gelada, mas as praias, tem praia para você ir durante muito tempo, praias lindas, desde o sul, no Algarve, até o norte, aqui perto de... E muitas praias fluviais. É verdade. Enfim, a gente está gostando muito de Portugal. Venha conhecer Portugal e tire suas dúvidas através dos nossos comentários. Tchau, obrigado, até a próxima.